Neste vídeo aqui eu vou refutar uma ideia errada propagada por um professor chamado Lauro, ok? Que propagou uma ideia errada, mentirosa, né? Não a meu respeito diretamente, porque ele não me citou, ele apenas ficou dando indiretas, mas é a ideia de que, um professor não pode dar aula de todas as coisas, um professor não pode dar aula sem diploma. Isso é a mesma coisa do que um médico, ele operar alguém, ele fazer uma consulta com alguém sem ter diploma, sem ser formado em medicina, tá bom, galera? Olha só. Isso aí é uma coisa absurda, essa analogia é ridícula, né? E eu esperava ver isso de alunos iletrados, de alunos pouco alfabetizados, né? Da galera mesmo, assim, no Twitter às vezes tá xingando, tá falando sem pensar. Mas ver isso de professores é uma coisa que me deixa triste e preocupado com o nível desses professores, certo? Então, ver isso de um professor renomado, de um professor de alto nível, né? De um professor respeitado, um professor de letras, um professor de interpretação, um professor de redação, fazendo uma analogia tão falha, cometendo um erro de competência 3, um erro de argumentação em público, né? É uma coisa bem preocupante, então eu vou fazer aqui uma refutação, beleza? Eu vou fazer uma refutação a essa ideia e eu colocaria aqui o vídeo para vocês assistirem, né, do que o professor Lauro falou, porém ele apagou o vídeo. Então, ele apagou o vídeo e eu não sei por que ele apagou. Eu tenho o vídeo baixado, mas eu vou respeitar, porque eu acho que quando a gente apaga uma coisa é porque a gente não tá firme nessa coisa, a gente não teve, às vezes a gente mudou de ideia ou não teve coragem de permanecer no discurso. Tudo bem que hoje de manhã eu acordei e o professor, eu recebi várias mensagens da galera falando assim, olha só, tá mandando indireta pra você aqui, né, tá falando de você em tom debochado, em tom irônico, né, vários professores comentando, ai, nossa, que corajoso, finalmente, vamos marcar ele, ninguém marca, que vontade de marcar. Eu acordei, eu fui lá e curti o vídeo. Curti o vídeo e falei assim, vai arrumar a ideia de apagar. E printei minha curtida no vídeo, daqui a pouco o vídeo sumiu. Já entrei em outros perfis, pedi para amigos verem, o vídeo sumiu. Foi substituído por um vídeo parecido, mas agora vendendo um curso de redação. Então eu entendo se for uma ação econômica, se for uma ação para ganhar um caixa, tudo bem. E aí vem o próximo ponto, né, que é o ponto principal, que esse vídeo aqui não é um ataque pessoal. Imagina só se eu, um marmanjo, um homem de 26 anos, casado, pai de 2 filhos, porra, cheio de responsabilidade nas costas, né? Um marmanjo com 5 mil alunos, um cara da minha idade, né? Imagina se um cara da minha idade vai ficar perdendo tempo fazendo ataque pessoal contra a mamãe, acho que chamam ele de mamãe Lauro, é um bagulho tipo, né? Estranho, né? Imagina se eu, né, vou ficar perdendo tempo fazendo isso, se eu vou ficar atacando outro homem, né? Isso aí é uma coisa de uma baixaria completa, ainda mais ficar mandando indireto. Então, eu achei que a ideia que está sendo propagada está errada e por isso estou vindo aqui a público com a minha cara para refutar essa ideia e não para atacar uma pessoa, não para xingar uma pessoa que, coitado, né? Coitado, vou ficar... O que eu vou arrumar, né? De ficar xingando uma pessoa, de ficar mexendo com uma pessoa, falando mal de uma pessoa, como muitos aí, muitas vezes, covardemente falam de mim, certo? Então eu tô aqui para discutir ideias, né? Se vocês aí, quem estiver assistindo o vídeo, se por acaso você, né, for uma pessoa intolerante, se por acaso você é uma pessoa intolerante, uma pessoa que não gosta de diálogo, uma pessoa que gosta de violência, né? Uma pessoa que... Então, sinto muito, eu não sou assim, eu sou um cara da paz. Sou um cara da paz, eu gosto de dialogar, eu gosto de expor ideias, e é o que eu vim fazer nesse vídeo. Eu vim expor ideias de maneira técnica e respeitosa, né? Então, se o senhor Lauro é chamado de mamãe, nesse vídeo aqui vocês vão entender por que eu sou chamado de pai, tá bom? Porque pai é quem educa, e eu vou educar vocês aqui hoje, vocês vão entender, né, que absurdo esse tipo de ideia, né? Então, primeira coisa, esse vídeo não é um ataque pessoal, é uma refutação acerca de ideias erradas, né? Ideias erradas, é simplesmente um vídeo como se fosse sobre redação, né? Sobre a gente explorar erros argumentativos graves que existem numa tese, num argumento propagado aí por alguns professores do nicho Enem, tá bom? Então, fato ocorrido, né? Hoje, vamos narrar o fato ocorrido. Hoje, dia 8 de julho, acordei com um vídeo, um reel, no qual um professor de linguagens, de letras, de sei lá o que, estava fantasiado de médico. Ele estava fantasiado de médico com um estetoscópio aqui e ele dizia o que nesse vídeo? Ele dizia assim... Ei, galera, agora eu não sou mais professor, agora eu sou médico. Tudo bem que eu não tenho... Era uma coisa tipo assim, tudo bem que eu não tenho diploma, tudo bem que eu não fiz faculdade, mas agora eu sou médico. Então, quem quiser alguma consulta, quem quiser algum tipo de atendimento, mesmo que eu não tenha faculdade, eu tô aqui à disposição para atender. Ele ficava dizendo o tempo todo assim no vídeo, contém ironia, contém ironia, contém ironia.
Porque é um público, né, o público que assiste o vídeo, né, a gente sabe que é um público que muitas vezes tem mais dificuldade de entender as coisas, então eu acho que é isso mesmo, tem que avisar que é ironia, né, ele tava com muito medo do público não entender. Tudo bem, sem problemas. E aí ele dizia assim, né, porque tem muitos professores por aí, tem muitos vestibulandos de medicina, tem muitos aprovados em medicina por aí, que estão fazendo a mesma coisa. Eles dão aula de todos os assuntos sem terem formação em nada, né? Então, já que pode, né, fazer as coisas sem ter formação, né? Eles falam que eles podem fazer, podem dar aula sem ter formação. Eu também estou aqui como médico, sem formação. Quem quiser alguma consulta aí, pode falar comigo, certo? Então é isso, né? Dizendo, né, pegando ali um fato, né, esse foi o fato ocorrido, isso aí foi o que aconteceu, né, fantasiado de médico e ironizando o fato de pessoas darem aulas sobre conteúdos do ensino médio sem terem formação acadêmica, né, sem terem licenciatura. Estou escrevendo aqui do zero, assim, de qualquer jeito mesmo, né? E aí, a analogia residia no fato dele estar vestido de médico, oferecendo atendimentos, mesmo sem ter formação em medicina, né? Então, muito bem, é uma coisa interessante? Eu achei que ele fez uma boa performance? Fez, eu achei interessante, tá? Então, não é uma coisa de todo ruim. E assim, eu tô só aqui, eu tô junto, né? Eu acho que aqui a internet é um lugar de diálogo, é um lugar de liberdade. Então, a mesma liberdade que qualquer pessoa tem para fazer qualquer rio que quiser, eu tenho a liberdade aqui de fazer um vídeo. E qualquer pessoa pode fazer um vídeo refutando esse vídeo aqui, eu posso fazer de volta, tudo tranquilo, tudo em casa, graças a Deus. Estamos aqui num país livre. Então, eu vou agora atacar a ideia, né? Primeiro, existe algum sentido nisso que foi dito, né? Existe alguma analogia entre a medicina e a licenciatura? Sim, existe. O que é uma analogia? Vocês sabem? Uma analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças, né? Então, por exemplo, existe alguma analogia entre eu e essa lente? Existem várias, né? Por exemplo, os dois são feitos de matéria. Isso é uma analogia. Os dois têm carbono na sua composição. Isso é uma analogia, né? Os dois têm alguma massa. Isso é uma analogia. Os dois têm a letra E na segunda posição. Eu sou Pedro, eu tenho letra E na segunda posição, e essa lente tem letra E. Ou seja, analogias são sínteses de semelhanças e diferenças. Da mesma forma que existem as semelhanças, existem as diferenças, né? Então, a diferença é o quê? Eu sou um ser humano e isso aqui é uma lente, né? Eu sou uma criatura viva e isso aqui é um objeto inanimado. E, né, eu sou feito para certas finalidades humanas, né, e transcendentais, e essa lente aqui ela é feita para finalidades de função, né? Ela serve para você aumentar a incidência de raios de luz e transmitir ele por uma transmissão analógica para um sensor eletrônico de uma câmera. Perfeito, né? Isso aqui é uma analogia, então, entre eu e a lente. Existe analogia, galera, entre um professor que dá aula de física para uma turma que quer passar no Enem, um professor que dá aula de biologia, de matemática, de química, de redação, e um médico que opera alguém sem ter formação, um médico que atende sem ser formado em medicina, existe. Existe, né? A analogia é justamente o quê? Né? A analogia entre a medicina e a licenciatura é, em ambos, né? Vamos colocar, existem faculdades para certificar profissionais da licenciatura e da medicina, né? Então, essa é a analogia, né? É que existe um curso de licenciatura, então você faz esse curso. Se você quer ser um professor de matemática, você faz uma licenciatura em matemática, uma licenciatura em física para ser professor de física, uma licenciatura em letras se você quer dar aula de português, de redação. E, se você quer ser médico, você também tem que fazer uma licenciatura em medicina, certo? Perfeito. Só que aí nessa analogia que ele fez a brincadeira, né? Já que você está dando aula sem ter uma licenciatura, então isso tem o mesmo peso. Não é isso que ele quer dizer? Não é isso que quer dizer? Essa analogia só faz sentido se for compreendida dessa forma, né? Você está dando aula das matérias sem ter licenciatura. Então, isso tem o mesmo peso moral, isso é uma irresponsabilidade semelhante a você operar alguém, você atuar como médico sem ter formação, né? E isso sensibiliza, né, o ouvinte. O ouvinte fala assim, caramba, realmente, né? Eu nunca deixaria um filho meu ser operado com um médico sem formação. Um médico que, eu sei operar, eu sei fazer operações. Eu também não deixaria.
E aí ele projeta isso para licenciatura. Então, tá vendo? Você não deixaria. Então, por que você deixaria seu filho estudar com um professor que não tem licenciatura? Né? Boa, galera. Né? Pô, fala sério. Fala sério, né? Meu amigo, o que é isso, né? Então, vamos lá. Embora tenha essa analogia de que os dois precisam de cursos de licenciatura, a analogia termina por aí, né? A analogia termina por aí. Então, qual é o erro brutal dessa analogia? O erro brutal é da natureza das profissões e da excelência. Por exemplo, qual é a natureza? A natureza do professor excelente. Qual é a natureza de um professor que ele é capaz, né? Que um professor que é capaz, né? De transmitir corretamente, né, uma aula. Qual é a natureza de um professor que é um bom professor, né? Esse professor, certamente, ele tem o quê? Né? Ele tem capacidade de oratória, de articulação verbal. Esse professor consegue elaborar discursos, esse professor consegue falar as coisas, né? E, de preferência, modulando o seu tom para as diferentes situações. Ninguém tem dúvida de que um professor tem que ter isso, ele tem que ter capacidade de oratória e de articulação verbal. Próxima coisa, esse professor tem que ter domínio do assunto, do objeto a ser lecionado, né? Então, se eu vou dar aula de física, né? Eu vou dar aula de quê? Eu vou dar aula de cinemática. Se eu vou dar aula de cinemática, é obrigatório que eu tenha domínio da cinemática. Ou seja, que eu entenda o que é um objeto em movimento, o que é uma velocidade, que é o deslocamento, né? A mudança da posição em função da mudança do tempo. Que eu entenda o que é uma aceleração, que agora é uma mudança na velocidade. Que eu entenda os gráficos de movimento uniforme, de movimento uniformemente variado. Que eu entenda a diferença entre essas coisas. Se eu vou dar aula de cinemática, espera-se que eu entenda o que é movimento retilíneo uniforme, o que é movimento circular. Se eu vou dar aula de dinâmica, espera-se que eu entenda as leis de Newton, o que é a força-peso, o que é a força normal, o que é a força-tração. Espera-se que eu tenha domínio do meu objeto. Se eu vou dar aula de citologia, espera-se que eu entenda quais são as organelas de uma célula, como funciona uma célula, como é que é a estrutura bioquímica, fisiológica, anatômica de uma célula, morfológica, melhor dizendo. Se eu vou dar aula de matemática, espera-se que eu tenha domínio dos axiomas da matemática, de como funcionam as propriedades matemáticas, de como que funcionam as fórmulas e as visualizações matemáticas. Então, um bom professor, sem dúvida alguma, tem que ter domínio do objeto, aquele objeto que ele dá aula. Ninguém tem dúvida disso. Mas o que um bom professor precisa saber, né? Um bom professor também, com certeza, é aquele que tem capacidade de reter a atenção do aluno. Tipo agora. Eu não vou editar o vídeo. Eu vou apenas beber água. Aguarda aí que eu vou continuar já já. Tá vendo? Você tá aqui até agora, eu tô retendo sua atenção. Não há dúvida disso, né? E eu não preciso fazer nenhuma brincadeirinha, nenhum... E aí, galera? Beleza? Vamos aprender. Não, eu consigo reter sua atenção, né? Com a minha variação de tom, com a minha variação de comportamento, né? Um bom professor tem capacidade de reter a atenção do aluno, né? Em síntese, tem a capacidade de ser didático, de transmitir o conhecimento com máxima eficiência, ou pelo menos eficiência aceitável. Ele tem que ter a capacidade, né, de fazer com que seus alunos tornem-se aptos a reproduzir o seu conhecimento, né, o conhecimento transmitido, e a executarem exercícios, né, tem que fazer o aluno ganhar domínio prático, que eu vou colocar aqui no outro item, né, tem que fazer o aluno ganhar domínio prático e autônomo, né? Deve ter algum erro de português aqui. Eu tô escrevendo, né? Enquanto eu falo, tô escrevendo aqui, então, né? Não vai ter gente que vai chegar ali, ó, deve ter uma coisa errada ali, né? Tô fazendo aqui uma redação na frente de todo mundo, né? Autônomo aqui, de cara. Então, tem que fazer o aluno ganhar domínio prático autônomo. Mas o que um bom professor tem que ter? Você consegue pensar em alguma coisa? Consegue pensar em nada, né? Ele fala de um jeito cativante, de um jeito interessante. É uma dose de carisma pessoal? Vai bem, né? Vai bem uma dose de carisma pessoal. Uma dose de carisma pessoal, né? Porque ninguém consegue prestar atenção num professor que é muito ranhento. Mas isso aqui já não é um requisito. Isso aqui é um bônus, tá? Isso aqui é um bônus, né? E agora vem a natureza do professor excelente é essa. Ele tem essas capacidades aqui. Eu tenho certeza que na sua vida você já teve professores ruins. E eu tenho certeza que ou é porque eles tinham um tom de voz insuportável, ou porque eles não conseguiam prender sua atenção, eles falavam de um jeito muito chato, ou porque eles não tinham domínio do conteúdo, eles não sabiam o que estavam explicando, ou porque
eles não tinham didática. Então, eles até sabiam, eles tinham doutorado, né? Eu acho que o rapaz, o menino, como é que é? Do Lauro, ele tem aí, ele falou que tem doutorado, alguma coisa assim. Mas ter doutorado, né? Não no caso dele, que eu nunca assisti nenhuma aula dele, eu não sei como é que ele ensina, mas, em geral, ter doutorado quer dizer que você passou anos da sua vida se debruçando numa tese bastante específica, né? Bastante específica, bem esmiuçada. Isso não quer dizer que você tem habilidade para transmitir isso, certo? Tá, e agora, essa é a natureza do professor excelente. E agora, da natureza do curso de licenciatura. O curso de licenciatura, ele tem como objetivo formar professores, isso ninguém tem dúvida, te tornar apto a lecionar, né? Como que o curso de licenciatura faz isso? Bem, qualquer curso de licenciatura de matemática, de física, de biologia vai te dar conhecimentos naquela área, você vai ler livros, você vai fazer provas e o curso vai ter o quê? Matérias sobre didática, né? Então, os cursos de licenciatura, geralmente, eles têm ali sociologia do ensino, pedagogia do ensino, negócio didático, né? Esses cursos, eles fazem alguém aprender a ser um bom professor? Pode ser que sim. Talvez. Eu, na minha experiência de vida, eu tive vários professores que todos passaram por esses estágios aí, todos passaram pelos cursos de licenciatura. Raramente, eu diria que 10% dos professores, eles conseguiam ser realmente bons professores. E, galera, vamos cair na real, vamos cair na real. Vocês também acham isso. Vocês também acham isso. Você, seu Lauro, né? Galerinha aí, né? Galerinha, né? Que não... Fala sério, tu vive reclamando dos teus professores, porra. Ai, professor escroto na faculdade, professor de bosta, professor não tem didática. Vocês vivem falando isso. Vocês vivem falando isso, é porque vocês não gostam de mim, talvez, e aí agora, quando é pra falar de mim, o professor tem que ser respeitado, o professor tem que... É um absurdo, o professor não tem licenciatura, como é que pode? Tem que ter... Fala sério, vocês estão cagando pro professor de vocês, pô. A mesma galera que tá saindo da aula pra beber, tá nem aí pro professor, manda sticker humilhando o professor no grupo. Vocês querem que o professor se dane, pô, tá maluco? Né? Tá doido? Quer cantar essa pra mim? Tá achando que tá onde? No Twitter, que alguém vai... É verdade, amigo, o professor tem que ser respeitado. Claro que o professor tem que ser respeitado. Então comecem vocês respeitando os professores, né? Começa me respeitando que eu sou professor de todas as matérias. Olha só, galera, o objetivo dos cursos de licenciatura é esse, né? O objetivo é formar bons professores. Mas, galera, o objetivo de uma autoescola é formar bons motoristas. Isso não quer dizer que quando você sai de uma autoescola, você esteja apto a ser motorista. E também não quer dizer que não seja possível você adquirir as habilidades de um bom motorista sem autoescola. Vamos lá, de novo, fazer o exercício que o tio Assad está ensinando, né? Que o pai Assad está ensinando, né? O que é um bom motorista? É um motorista que conhece e segue as leis de trânsito, que estão tanto em manuais quanto em vídeos da internet. É um motorista que tem domínio motor dos seus pés para acelerar, frear e passar a embreagem, né? Domínio motor da sua mão, capacidade de ter reflexo, de olhar no retrovisor, de antecipar movimentos e de se manter num tipo de direção defensiva, numa direção segura. Isso é transmitido por meio de autoescola? Sim, mas em vários países não tem autoescola. Em vários países você só paga e faz a prova, e se você passar na prova, você está apto a dirigir. E o Brasil é um dos países com um dos maiores índices de acidentes de todos, mesmo tendo essa legislação rígida de autoescola, tá? Então, galera, um curso, ele não é o objeto da competência em si, né? Se você fez um curso de licenciatura e você cagou para tudo do curso, você pode muito bem ser um professor terrível, como muitos são. Se você fez um curso de licenciatura com toda a dedicação, você pode ainda assim ser um professor ruim, porque o curso de licenciatura, ele tem o objetivo de te transformar num bom professor, de te ensinar a ser um bom professor. Mas isso não quer dizer que isso sempre funcione, isso não quer dizer que isso seja infalível. Existem dezenas de centenas de cursos de licenciatura pelo Brasil e os resultados são muito variáveis. E isso é uma coisa que não precisa de artigo científico comprovando. É só você olhar para os teus professores e tu vai ver que muitos, né, há muitos falta ali, de fato, as condições para dar uma boa aula, né? Outra condição para você ser um bom professor, né? Você tem que... FG, né? Botei o H depois de FG. Você tem que se importar, de certa forma, com o aluno, né? E aqui dentro de quando eu falei aqui capacidade de ser didático, né? Transmitir o conhecimento com máxima eficiência, é óbvio que isso já está incluindo, né? Segmentar o conhecimento, dar exemplos, capacidade de... Ó, por exemplo, tem uma outra capacidade aqui, ó. GH. Olha só. Saber induzir na mente dos alunos imagens, né? Analogias, metáforas e raciocínios,
né? Então, ou seja, um professor bom, quando ele vai te ensinar uma coisa, ele consegue induzir a sua cabeça, ele consegue fazer com que você imagine aquela coisa. Isso é um elemento sensacional, né? Um elemento necessário. Eu não consigo te explicar o que é insulina. O que é insulina? Ah, a insulina é um hormônio peptídico. Não, a insulina é um hormônio. Ó, quando você come uma coisa, cara, teu sangue fica cheio de açúcar. A insulina é um hormônio que tira o açúcar do sangue e bota dentro da célula para a célula metabolizar, para a célula queimar esse açúcar. Eu estou usando figuras de linguagem. A célula não literalmente queima, né? Botar para dentro, né? Essas coisas facilitam o aprendizado do aluno. Então, a capacidade de induzir imagens por meio do discurso. Tudo isso são as competências de um bom professor. Essas competências, elas podem ser obtidas de diversas formas. Esse é o ponto do vídeo, esse é o primeiro ponto do vídeo. Essas competências podem ser obtidas de diversas formas, né? No meu caso, eu sou o professor mais didático do Brasil. Eu não estou dizendo que eu sou o maior especialista em física, matemática e linguagens do Brasil. Eu estou dizendo que eu sou o professor mais didático do Brasil. Não existe outro professor, ao menos eu não conheço. Eu não conheço. Eu já tenho um curso de todos os professores, já vi todos os professores que tem aqui no YouTube. Eu não conheço outro professor que seja tão eficiente quanto eu em transmitir conhecimento, tá bom? Meus alunos sabem disso, meus resultados falam isso, né? Eu sou muito bom de dar aula, bicho. E por que eu sou? Não é porque eu fiz licenciatura. É porque eu tenho um dom. Eu sempre fui bom de explicar as coisas desde muito pequeno, né? E problema teu também, se não quer acreditar. Não sei o quê. Eu vou continuar sendo. Eu não tô... Mesmo que todo mundo, se tiver aqui embaixo 15 mil comentários dizendo você é um bosta, você não é o melhor professor do Brasil, galera, a minha crença nisso não depende, né, de que as pessoas concordem comigo. Eu sei que eu sou o melhor professor do Brasil, né? Eu sei que eu sou o melhor professor do Brasil. Se quiser, e se quiser não, eu vou fazer isso. Eu vou começar a dar aula de todos os assuntos aqui no meu canal do YouTube. Você vai ver. Eu estou falando sério. Eu tive essa ideia agora no meio do vídeo. Eu vou botar a aula minha de todos os assuntos aqui no meu YouTube e vocês vão ver. Vocês vão ver se vai ter algum professor resolvendo melhor do que eu, explicando melhor do que eu. Tá anotado. Eu vou fazer isso, tá? Então, no meu caso foi assim. No meu caso é dom e treinamento, porque eu também dou bastante aula, né? Mas eu realmente nasci com muita facilidade para me comunicar. Eu tenho outras fraquezas, eu tenho outros problemas, mas eu não tenho problema com ser didático. Pelo contrário, essa é a minha maior habilidade, essa é a minha maior competência. E existem muitas pessoas... Imagina como é que era, né? Será que antes de existirem faculdades, ninguém era capaz de explicar uma coisa para o outro de modo didático? Né? Fala sério. Na própria faculdade, várias vezes, o professor que está te dando aula, que está te ensinando ali, ele não é nada didático, você não entende nada, tá? Então, você pode... E outra coisa, né? A legislação brasileira não proíbe de forma alguma qualquer pessoa de dar aulas dos conteúdos do ensino médio, tá? Então, é bizarro como que essa analogia ela é imprecisa, mas vocês vão ver o que vem agora, vocês vão ver como que agora vai ficar ainda pior quando eu for falar da medicina, né? Então, vamos falar da medicina, tá? Da natureza do fazer médico, né? Da natureza da excelência de um médico. O que é um médico excelente? Agora, vamos lá. O que é preciso para você ser capaz... Vamos lá, vamos deixar bem claro aqui o que eu vou falar agora. O que é preciso para você ser capaz de ser médico, para você saber olhar para o corpo humano, um sistema altamente complexo, altamente intrincado? Faltou uma coisa aqui, né? Qual é a consequência, né? Olha só, qual é a consequência de ser um professor ruim? Os alunos não entendem nada da sua aula. Os alunos não têm resultado. Por que esse tem aqui está com circunflexo, tá bom? Porque ele se refere a alunos. Né? Alunos no plural tem, com circunflexo porque é plural, tá bom? O aluno não tem resultado, não teria, só para vocês aí saberem, para não errar isso na redação, beleza? É isso. O que acontece quando... Me diz uma coisa. O que acontece quando um professor é ruim? Os alunos não entendem a aula dele, os alunos não conseguem fazer as questões. Isso acontece no Brasil o tempo inteiro. Isso acontece no Brasil diariamente. Isso é uma tragédia, né? Só tem um lugar que isso não acontece. Na plataforma SAD. Porque toda aula que eu dou, todo mundo entende tudo. Toda aula que eu dou na plataforma SAD, todo mundo entende tudo. Essa é a premissa da plataforma SAD. A plataforma SAD é o seguinte, você sempre entende tudo. Didática mágica, resultados garantidos. Alguém já viu aí algum professor no Brasil falar, na minha aula é garantido que você vai entender tudo? Ninguém nunca falou isso. Por quê? Porque ninguém tem esse cacife de meter essa bronca. Eu tenho, porque está ancorado na realidade. Eu consigo garantir que qualquer aluno entenda qualquer coisa, não importa o nível dele, na plataforma SAD. Agora... essa é a consequência de ser um professor ruim. Os alunos não entendem. E detalhe, né? Se fosse para eu chutar, será que o Lauro é um professor bom ou ruim? Deve ser bom. Deve ser bom. Duvido que seja um professor ruim. Deve ser bom. Só cometer um erro. Tá tudo bem.
tá tudo bem, né? Ninguém aqui é perfeito, né? Cometer um erro, amanhã pode ser que eu cometa um erro, né? Tá ótimo. Agora, não tem problema, a gente tá falando aqui das ideias, né? Então, da natureza da excelência de um médico bom, ele tem que ter um domínio brutal para mexer com o corpo humano, para mexer com o sistema intrincado, né? Domínio completo, né? É óbvio, na prática, muitos não têm, mas vamos lá, ele tem que ter domínio de anatomia, de histologia, vou ser mais rápido, não vou nem botar as letras, né? De histologia tem que entender o funcionamento dos tecidos, né? Da fisiologia geral humana, da bioquímica, da propedêutica, que são coisas que, diferente das habilidades de um bom professor, não tem como você nascer sabendo propedêutica, não tem como você nascer sabendo semiologia. Não é possível você nascer entendendo o funcionamento bioquímico de uma célula. Agora, é perfeitamente possível você ter uma boa oratória, você dominar um assunto, um objeto. Como é que você domina cinemática? Você estuda cinemática na internet. Qualquer um consegue dominar tudo de cinemática estudando cinemática pela internet ou por um livro. Não é assim que os professores dominam? Alguém aí é professor? Alguém aí tem licenciatura? Você não domina o assunto lendo um livro? Onde mais você dominaria? Ah, mas não dá para dominar bioquímica lendo um livro? Dá, só que eu vou chegar nesse ponto agora, que não basta o médico ter um domínio teórico, o médico precisa de um treinamento prático, o médico precisa de internato, o médico precisa de um fazer médico acompanhado, porque a consequência de você cometer um erro médico é que você mata o paciente, é que você destrói a vida do paciente. E mesmo com isso tudo, mesmo com a exigência de 6 anos de formação, o que mais tem é médico bosta por aí. Então, você acha mesmo que eu tô vindo aqui pra falar que o médico é bom? Galera, o que mais tem por aí é médico terrível, mesmo com a formação. Né? Agora, sem formação, sem condição alguma. Né? Agora, professor não. Às vezes o professor sem formação consegue ser melhor do que os que têm formação. Porque a natureza da constituição de um bom professor, ela tá muito deslocada do que é dado na licenciatura. Muito. Né? O que é dado numa licenciatura de física? Vê a grade de uma licenciatura de física. É 90% da faculdade vendo assuntos numa profundidade bizarra que não tem nada a ver com o ensino médio. Nada a ver com o ensino médio. É vendo derivada, é vendo integral, é vendo função de terceiro, quarto, quinto grau, é vendo física moderna, é vendo relatividade geral. Uma faculdade de física pouquíssimo te ajuda a dar aula para o ensino médio. Para dar aula de física para o ensino médio, você tem que saber a matéria do ensino médio e nada mais. E nada mais. Sabendo a matéria do ensino médio e tendo as habilidades retóricas, de carisma, de retenção de atenção, você é plenamente capaz de dar uma aula absurdamente boa para qualquer turma de ensino médio, certo? Experimenta tentar fazer uma cirurgia sem ter passado por anos a fio de treinamento daquela cirurgia. Vai sair um desastre completo, de tão complexo, de tão intrincado que é um corpo humano, tá? De tanto que você tem que entender as relações de dependência entre uma parte e outra. Então dá pra pegar muita coisa aqui ainda. Da semiologia, né? Da parasitologia, da farmacologia. Mais do que? Fala mais uma aí. Tem mais uma aí? É muita coisa. O domínio médico é muito extenso, né? Tem que ter internato, né? Supervisão, prática assistida, né? Tem mais coisa aí, é muita coisa, né? Tem que ter domínio de posologia de medicamentos, interação, isso já tá em farmacologia, né? Interação medicamentosa, farmacocinética, farmacodinâmica. Galera, cada tópico desses aqui não tem comparação com os tópicos aqui em cima. Os tópicos do saber de um médico são enormemente complexos. Quem aí é estudante de medicina sabe. Quem não é, não tem nem o que falar. Quem é estudante de medicina sabe. Eu já fiz faculdade de medicina e fiz faculdade de ciências sociais. Faculdade de ciências sociais, eu fiz 3 períodos e era o quê? Lê esse texto aqui do Durkheim, lê isso aqui, lê o Capital, de Marx. Aí faz uma prova sobre isso. Primeiro período de medicina já é rasgando aqui ó, o osso, aqui essa parte, trocante é maior, trocante é menor, fossa intertrocantérica, acidente não sei o que, forame magno, forame não sei o que, processo mastoide, processo não sei o que. É nome que a estatística diz que um aluno de medicina tem que aprender 10.000 novas palavras no primeiro período, galera, tá? Vai ver lá o ciclo de reações da glicose entrando na célula, vai ver, é tudo bizarro, e não bastasse isso, o fazer médico é um fazer que se der errado vai dar uma merda colossal, é um fazer que exige uma prática muito atenta, e mesmo assim o que mais tem é médico fazendo cagada, médico mal formado. Por quê? Porque tava na hora da faculdade bebendo, tava fazendo merda, não tava estudando. O que mais tem é médico que tá estudando na véspera da prova, é o que mais tem. É o que mais tem. Uma tragédia. Ou seja, né? Não tem nada a ver, né? Uma pessoa que dá aula sem ter licenciatura, sendo que as habilidades para você dar aula bem são habilidades pouco tem a ver com curso de licenciatura, pouquíssimo tem a ver, né? Pega uma grade de qualquer curso que eu te provo isso,
né? Se quiser, eu trago aqui a grade de qualquer licenciatura, né? Ah, tá lá, didática. Meu amigo, qual o objetivo dessa matéria de didática aí? Ah, o objetivo é formar professora didática. Eu falo assim, eu já sou didático. Ah, cadê? Ué, eu dou qualquer aula aqui, vai nas minhas aulas que eu já dei aqui no YouTube. Todo mundo falando assim, meu Deus, que bizarro, aprendi pra caramba, né? Ser didático, ter a habilidade de ter uma boa oratória, de ter capacidade de reter a atenção e de explicar o conteúdo de uma forma clara, isso pode ser desenvolvido livremente fora da faculdade. É óbvio que pode. A prova é que eu sou didático e a prova é que os professores que são realmente bons, realmente são didáticos, eles não estão sendo didáticos porque eles aprenderam isso na faculdade, né? E detalhe, existem inúmeros professores que são licenciados e são professores extremamente competentes e extremamente bons. Não estou falando nada sobre isso aqui. Não estou falando nada sobre nenhum professor, na verdade. Estou falando sobre a natureza da formação, né? E como que, para você ser um bom professor, isso tem pouco a ver com a tua licenciatura, né? Agora, está claro, você ser um bom médico, primeiro, que você fazer qualquer procedimento médico sem ser formado em medicina é contra a lei. Então já começa por aí. Isso é crime. Isso é crime. Não pode, né? Então, muito sério esse negócio de ficar fingindo que é médico, falando que, né, mas tudo bem, nem vamos comentar, né? Agora, né, porque tá fingindo, né? Mas ele falou que é ironia, então tudo bem, né? Agora, mesmo que tu quisesse, tenta desenvolver as habilidades de um bom médico fora da faculdade. É extremamente difícil. Tenta desenvolver as habilidades de um bom médico fora de uma residência. Tenta aprender a ser cirurgião cardíaco fora de uma residência, sem você ver, de fato, o teu R1, o R2, o R3, o staff operando o coração na tua frente, te mostrando detalhadamente. Você vai perceber que é impossível você desenvolver as habilidades de um bom médico ou de um médico minimamente normal. É impossível fora da faculdade. Você quer a prova disso? Não tem nenhum médico assim. Você já ouviu falar de algum médico aí operando, tendo sucesso, fazendo coisa boa fora da faculdade? Isso não existe, porque isso é uma tragédia completa. Se isso acontecesse, daria merda em um dia, né? Então isso é uma coisa bizarra, né? Isso é uma coisa bizarra. É uma analogia totalmente descabida, né? E continuando aqui a exposição, né? Motivo verdadeiro dessa crítica, né? Por que fazem de fato essa crítica, né? Ressentimento, tá bom? Em geral eu observo, infelizmente, o que eu vou falar aqui agora é muito triste, tá bom? Mas existem muitos professores com esse discurso de que, ai, tá tirando a oportunidade de quem é professor. Galera, é o seguinte, né? Você conhece na tua vida algum cirurgião bom? Eu conheço cirurgião bom, conheço médico bom, né? O que acontece se chegar um cara que não é formado em medicina e falar assim, eu opero o coração? Ninguém vai nele, né? Porque ele não vai conseguir operar nenhum coração, nenhum único coração. O primeiro coração que ele operar, ele já vai fazer uma merda terrível, vai acabar com a vida do paciente, né? Então, eu estou aqui apenas dando as minhas aulas de todos os assuntos, com um nível de didática sobrenatural e quase místico. O aluno que escolhe comprar a plataforma SAD e estudar comigo, isso é uma escolha dele. Ele olhou pra mim e falou, pô, a didática desse cara é melhor do que a de todos os meus professores, eu vou comprar a plataforma dele e vou aprender com ele. Muitos professores, você sabe, no fundo, eles não estão incomodados pelo fato de eu dar aula sem ter licenciatura. Eles estão incomodados porque meu perfil está crescendo muito. Estão incomodados porque o perfil deles não cresce, tá bom? São sempre professores que estão ali com ressentimentozinho. Ai, queria ter engajamento. Ai, os alunos só valorizam as pessoas. Por que não valorizam os professores de verdade? Tem muitos professores de verdade com licenciatura, se você quiser considerar assim, que estão ganhando bastante dinheiro na internet. Por quê? Não é porque eles têm licenciatura, é porque eles fazem um bom trabalho, é porque eles são professores interessantes de verdade, tá? Todo mundo sabe disso. Então, é muito fácil olhar, às vezes, para os seus resultados, ver que você não tem bons resultados, ver que você não domina a ciência do marketing, que nem eu domino a ciência do marketing. Eu estudei para isso, e eu não fiz faculdade de marketing. E eu domino marketing mais do que 99% de quem fez publicidade e propaganda. Ninguém tem dúvida disso. Eu faço marketing de verdade, né? Então, e joga essa culpa em mim, né? Aí ele tá mirando, ele tá com ressentimento, eu não sei do coração aí de cada um, mas muitas vezes os professores estão com ressentimento, né? Porque não conseguem ser carismáticos, não conseguem ser didáticos, não conseguem ser interessantes, e ao invés de aprenderem com quem ao invés de irem atrás de um conhecimento que lhes falta, começam a querer desqualificar. E eu acho que é uma vergonha, tá? Eu acho que é uma vergonha, porque eu só vejo o sujeito velho. Vou falar a verdade, só vejo o sujeito velho com essa palhaçada, tá? Então, porra, eu tenho 26 anos, bicho, olha a minha idade, né? E fica um sujeito aí, sei lá quantos anos tem o Lauro, você tem 45, 48, né? Fica um sujeito aí velhos, um sujeito velho, né? Com já idade de ser pai, idade de ser tio,
né? Sempre assim, um outro que tava rindo lá, como é que é? O outro que tava rindo lá, tem os professores aí que ficam nessa turminha junto um com o outro, né? Rindo, não sei o que. Galera, fala sério, postura, né? Não fiz nada pra vocês, nem conheço vocês, estou fazendo aqui o meu trampo, faz o trampo de vocês daí. Agora, é vergonhoso ficar cometendo esse tipo de erro, né? Então, vim dizer que o problema é que você deixaria um filho seu ser operado por um médico que não tem formação. Essa analogia não é verdadeira, porque a formação em medicina, o médico, ele tem elementos constitutivos de excelência muitíssimo diferentes do professor. Não é possível sequer ser um médico minimamente aceitável sem ter tido um treinamento amplíssimo, extensíssimo, um treinamento de alto volume, de alta performance dentro de uma faculdade de medicina e depois um treinamento acompanhado num internato e provavelmente um treinamento de residência com a prática médica diária ao longo de anos. Não é possível ser um bom médico fora dessas condições. É impossível pela natureza dos conhecimentos, pela natureza do ofício e pela natureza da técnica. Tanto que existem residências que são maiores que outras. Então, se você quer fazer residência em psiquiatria, é o quê? 2, 3 anos, mais 2, 3 anos, não é isso? 3 anos para você dominar a arte de prescrever fármacos e de entender fenômenos mentais, fenômenos patológicos da mente, né? Do cérebro. Agora, e para você ser cirurgião cardíaco? 3 de cirurgia geral, né? Ou 2 de cirurgia geral, e mais. Total dá quase uns 5 anos. E para você ser neurologista, para ser cirurgião, 5. Então, ou seja, por que algumas residências demoram 5 anos? E para ser médico da família? 2, talvez, né? 2. Porque é menos complexo você ser médico da família do que você operar um cérebro. Então, são graus diferentes de conhecimento. Agora, você comparar isso com dar aula de química, com ensinar ligação covalente, ligação iônica para alunos de ensino médio, sendo que para passar em medicina todos os anos, eu passei em medicina já 5, 6 anos seguidos, né? Tirando mais de 800, eu tive que dominar esses conhecimentos. É exigido que o aluno tenha que dominar esses conhecimentos. Agora, mas o problema é que você está vendendo com isso. É impossível você dizer que o problema é vender isso. Impossível. Não dá para dizer, não, o problema está só na venda. Então se eu estivesse fazendo de graça, não teria problema. Isso é uma incoerência lógica. Se não tem nenhuma imoralidade, e não tem mesmo, é óbvio que não tem, em dar aula de um conteúdo para quem quiser pagar, para quem quiser ouvir, também não vai ter nenhuma imoralidade em vender isso. Não faz sentido dizer, não, o problema é que tá vendendo. Isso aí deixa claríssimo que é realmente uma questão de ressentimento. Tô triste porque eu não tô ganhando muito dinheiro. Deixa eu falar pra você uma coisa, eu também não tô, fica tranquilo, né? O dinheiro que eu ganho, ele vai todo reinvestido na empresa, então é que ninguém tá nadando no dinheiro aqui. Eu tô no corre e vocês vão perceber que eu vou mudar o YouTube para sempre. Vocês vão perceber que eu vou começar a postar aqui as minhas aulas, vão perceber que eu vou começar a mostrar aqui do que eu sou capaz, tá? Qual o nível da minha didática, qual é o nível, né? O que eu consigo fazer numa aula, né? E vocês vão perceber que realmente não se trata de licenciatura, se trata de saber o que tá fazendo, tá bom? E em matéria de ser professor, eu sei o que eu tô fazendo, eu sou o professor mais didático do Brasil. A conclusão é o seguinte, né? Não tem nenhuma, já falei, né? A conclusão eu já falei, não vou voltar na conclusão porque já está concluído, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo, tá bom? Como eu disse, estou refutando ideias aqui, né? Nem conheço aí seu sei lá das quantas, lá, não sei, não conheço, né? Não tô também querendo conhecer, tá bom? Refutação de ideias puras, tá? E é isso que você sempre vai ter aqui no meu canal. Conteúdo de alto nível, conteúdo de alta qualidade e com a cara a tapa. Com a cara a tapa, tá bom? Sem ironiazinha, sem falar por aí, tá bom? Tudo sendo dito aqui de verdade, com foco na sua inteligência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal e curta esse vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau.